Enquanto a religião põe a bênção no fim, como recompensa do bom desempenho, o evangelho põe a bênção no começo. Eu não trabalho para o Pai para que, tendo trabalhado muito, ele me dê uma bênção. Não, eu trabalho para o Pai no reino porque já recebi a bênção. Diferente dos adestradores que dá o petisco no fim, Jesus dá a bênção antes mesmo da gente trabalhar. Aliás, ninguém trabalha no reino de Jesus para ganhar mais. Nós trabalhamos porque já ganhamos tudo que tinha que ganhar. Nós não trabalhamos como escravos atrás de recompensas, nós trabalhamos como filhos gratos pela herança. O nosso diálogo hoje é uma continuação do que nós tratamos aqui na semana passada. Na semana passada, nós tratamos sobre a narrativa de Lucas, capítulo 5, os versos 27 a seguir. Se você não acompanhou, procure no nosso canal o título A Neurose da Religião e seja edificado também. E essa narrativa de Lucas 5, 27 é a narrativa em que Jesus conta uma parábola de que não se pode colocar pano novo ou remendar com pano novo as vestes velhas, tampouco colocar vinho novo em odres velhos. E esta parábola, ela é uma resposta a um grupo religioso que estavam questionando a Jesus e os seus discípulos o porquê que eles não estavam jejuando. Eles deviam estar jejuando, estavam comendo com pecadores. E Jesus propõe esta parábola para explicar a eles que a religião deles e o evangelho não se suportam entre si. Jesus disse que não se remenda roupa nova, roupa velha, com remendo novo. Porque o pano novo que vai servir como remendo, ele não sofreu o processo de encolhimento natural pela lavagem, né? E se remendar com o pano novo uma veste velha, quando o pano novo encolher, ele rasga a velha e ambos, tanto o remendo quanto a roupa, ficam imprestáveis. O mesmo acontece com os odres velhos, que de tanto sofrer com as fermentações dos vinhos anteriores, o odre acaba por ficar muito frágil, o couro fica frágil. Aí se você colocar neste couro velho, neste odre velho, um vinho novo, quando ele sofrer o processo de fermentação, a fragilidade do odre velho não suporta mais esta fermentação e o odre se rompe e se perde tanto o odre quanto o vinho. Jesus conta esta parábola porque para os fariseus e para os escribas, tanto Jesus quanto os seus discípulos, eles estavam quebrando pelo menos duas regras da lei deles. A primeira regra é que os discípulos não estavam praticando o jejum como pedia o rito religioso deles. E segundo, eles estavam sentados comendo com pecadores. E isto para os religiosos e para a religião era uma ofensa. Aliás, gente, todo religioso ele se ofende quando estão diante de gente que não pensa como eles. Eles se sentem lesionados na sua fé. Mas Jesus repreende esse grupo não porque Jesus discorda do jejum ou daquilo que eles estavam questionando. O próprio Jesus, segundo as Escrituras, tinha uma prática de jejum. Como, por exemplo, o registro de Mateus capítulo de número 4. O problema aqui em Lucas 5, 27 a seguir, é que os fariseus ritualizaram o jejum. E eles tornaram o jejum uma obrigação até fora do tempo. É por isso que Jesus perguntou a eles, pode jejuar os convidados enquanto o noivo está com eles? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que ali não era nem hora e nem o lugar para praticar jejum. E eles apelam até para a comparação. Olha o que os fariseus disseram. Eles diziam para Jesus que o João e os seus discípulos jejuavam e oravam, tantos quanto os fariseus. Mas os discípulos de Jesus comiam e bebiam. Olha só o que eles fazem. Eles comparam as pessoas. É como se eles dissessem, vocês estão fora da nossa visão. E nesse diálogo todo, gente, se percebe que o tom
da fala dos religiosos é um tom de cobrança, é um tom de admoestação, de crítica, como se fosse obrigação cumprir o jejum. E se é uma obrigação, ou faz como está determinado, ou não é de Deus e nem dos nossos. A religião, ela é assim mesmo, gente. Ou você segue as regras, os padrões, ou você não pode ser de Deus e nem andar com a gente. A religião impõe, obriga, ela força as pessoas a cumprirem as regras, custe o que custar. Só que o problema é, que regras são essas? As regras de Deus? Claro que não. Eles determinam que as pessoas sigam as suas regras, os seus dogmas, as suas liturgias em nome de Deus. Então, em nome de Deus, eles impõem as suas cartilhas. E quem sai fora da cartilha deles são pecadores e são rebeldes. E esta é a diferença entre os religiosos e o Mestre Jesus. Enquanto eles adestram pessoas, Jesus discipula pessoas. Grave o que eu vou te dizer. Adestramento não é discipulado. Embora aparentemente, gente, dê os mesmos resultados, um muda a ação, o outro transforma o coração. Muitos irmãos, infelizmente, estão criando fórmulas, criando processos para padronizar o comportamento das pessoas dentro das instituições, dentro dos ambientes religiosos. Resultado, estamos formando os bons escravos, mas péssimos servos. Na parábola do filho pródigo, tem um detalhe que por vezes nós deixamos passar. A gente não se atenta ao detalhe que Jesus está ensinando para o religioso. Em Lucas, no capítulo 15, verso 19, o filho mais velho, que é o religioso da parábola, disse para o pai assim, tanto tempo, pai, eu tenho trabalhado para você como um escravo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Isto é, eu sigo cabalmente aquilo que você me pede, eu cumpro toda a liturgia, e tu nunca me deu uma recompensa sequer. Olha o que Jesus está revelando nessa parábola. Jesus está dizendo como funciona a mentalidade religiosa, que é a mentalidade do adestramento. Por exemplo, quando um adestrador vai adestrar um animal, o adestrador ele sinaliza para o animal a obrigação, como ele deve se comportar e como ele deve fazer. Se o animal cumprir como determinado, no final ele ganha o quê? Um petisco como recompensa. Então o animal até aprende a obedecer, mas aquilo não é da sua natureza. Ele só cumpre uma tarefa porque ele tem uma expectativa de no final receber uma recompensa, que neste contexto é um petisco. Os adestradores religiosos usam da mesma tática. Eles colocam a bênção no fim, como recompensa de um trabalho bem prestado. É a tática do petisco. Faz para a religião, cumpre as tarefas do templo e Deus vai te recompensar. É por isso que a gente tanto ouve no meio religioso que se você der uma oferta grande, Deus vai te devolver multiplicado. Se você orar muito, importunar Deus, Ele vai te responder com a vitória. Se você der glória cada vez mais alto, Deus devolverá glórias cada vez maiores. Se você cumprir o desafio, se você pagar o carnê, Deus vai multiplicar os seus recursos. E nessa conversa toda, na maioria das vezes, pessoal, esses desafios têm a ver com dinheiro, com oferta. E por aí vai, gente. A ideia final é esta: se você fizer tudo certinho, Deus vai te dar o petisco no final.
Se você cumprir todas as liturgias, todas as regras, como manda o figurino, no final Deus vai te dar um presentinho. Então, as pessoas são adestradas para fazer porque vão receber. Mas o evangelho de Jesus é o oposto. Enquanto a religião põe a bênção no fim, como recompensa do bom desempenho, o evangelho põe a bênção no começo. Ou seja, eu não trabalho para o Pai para que, tendo trabalhado muito, ele me dê uma bênção. Não. Eu trabalho para o Pai no reino porque já recebi a bênção. Não é uma troca com Deus, é um trabalho de gratidão para Deus. Diferente dos adestradores que dá o petisco no fim, Jesus dá a bênção antes mesmo da gente trabalhar. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que as pessoas trabalhem no seu reino por ganância, de olho no que pode ganhar. Aliás, ninguém trabalha no reino de Jesus para ganhar mais. Quanto mais você trabalhar, irmão, mais você ganha. Não, ninguém trabalha assim no reino. Nós trabalhamos porque já ganhamos tudo o que tinha que ganhar. Então nós servimos o reino de Jesus não pelo petisco, nós servimos o reino de Jesus por gratidão e amor, por saber que mesmo sem merecer, ele já deu a bênção que nós precisávamos. Não, nós não trabalhamos como escravos, atrás de recompensas. Nós trabalhamos como filhos, gratos pela herança. Vocês entendem isso? Nós não trabalhamos como escravos atrás de recompensas, nós trabalhamos como filhos gratos pela herança. São os religiosos, gente, que contabilizam quanto vai ganhar com o desempenho, quanto que vai ganhar em troca. Já os filhos celebram o que ganharam, mesmo sem merecer. Por isso que os adestradores religiosos, eles cativam os seus seguidores com promessas de bênçãos e vitórias. Porque prometendo um petisco, ele garante a fidelidade das pessoas nas tarefas religiosas em função deles. Só que, além disso, além da religião prender as pessoas na prática dos ritos, prometendo bênçãos no final, só depois do cumprimento, os mesmos adestradores religiosos indicam o caminho, dá ordem de como fazer. Já os mestres, eles dão um exemplo de como fazer. É como eu disse, os adestradores de animal não simulam como os animais fazem. Não, eles só indicam o que o animal tem que fazer. Você tem que vir por aqui, você tem que levantar, você tem que deitar agora, você tem que caminhar por aqui. Eles vão indicando, mas eles mesmos não fazem. Os adestradores da religião são assim. Eles dizem, mas não fazem. Em Mateus 23, Jesus chama esse grupo de hipócritas. Sabe por quê? Eles colocam fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos, olha o que Jesus disse, eles não estão dispostos sequer de usar um dedo para movimentar os fardos pesados que eles põem sobre as pessoas. São ótimos adestradores e péssimos exemplos. Mas já o mestre, ele não só diz, o mestre exemplifica no que faz. Como isso é libertador. Porque foi isso que Jesus disse em João capítulo 13, verso 15. Eu vos dei exemplo. Para que eu vos dei exemplo? Para que, como eu fiz a vocês, vocês também façam uns pelos outros. O mestre, ele não só diz, ele também é exemplo daquilo que ele diz. No verso de número 30, eles estão questionando e com isto forçando os discípulos de Jesus a jejuarem. Mas eles mesmos não são exemplos em nada, inclusive no jejum. Veja que maluco isso. Eles estão questionando o porquê os discípulos não jejuam,
Mas eles não são nem exemplo do que eles estão cobrando. Sou eu que estou dizendo não, Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. Jesus diz que eles jejuam e desfiguram seu rosto para serem vistos pelos homens. É assim que funciona, gente. Os religiosos costumam cobrar dos outros aquilo que eles não fazem. E quando fazem, segundo Jesus, é para manter o status, é para manter a boa aparência, é para ficar de bem ou bem diante dos homens. É jejum sem verdade, é culto sem amor, é louvor sem coração, é liturgia sem evangelho. Por isso que tem tanta gente reproduzindo padrões e métodos institucionais, mas o coração está longe de Deus. Eles estão criando a empresa religiosa, adestrando pessoas para cumprir a tarefa, porque eles estão focados no resultado. Mas o coração estão longe de Deus. Poucos estão se importando com o reino de Jesus. Crentes adestrados são discípulos dos métodos, são discípulos dos padrões e não de Jesus. Sabe por quê? Se você mudar o método ou mexer nos padrões, tenta fazer isso. Você que é pastor que está me ouvindo. Você quer saber se a sua comunidade é discípulo do teu método ou discípulo de Jesus? É simples. Mexe no método. Tira, muda, faz alguma coisa. Eles vão abandonar você. Vão deixar a comunidade ou vão surtar, como os fariseus surtaram aqui. Talvez você, me ouvindo até aqui, você tenha feito uma pergunta. Mas Elter, tá. Mas quer dizer então que a igreja não pode ter um método, a igreja não pode ter uma liturgia, a igreja não pode ter um sistema ou uma organização? É claro que não é isso que eu estou dizendo. Até porque nenhuma comunidade se sustenta sem padrões, sem uma metodologia. Nenhum ajuntamento sobrevive sem organização. É inviável. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que as técnicas, os métodos, as liturgias fazem parte de uma comunidade. Mas o que norteia os padrões, os métodos, não é a visão de um líder religioso ou a vontade de uma comunidade. O que norteia os métodos e tudo aquilo que faz a organização se organizar é o Evangelho de Jesus e não os dogmas humanos. Onde o Senhor da igreja é Jesus e não o pastor. Os fariseus se achavam os donos da verdade, os maiorais do templo, e achavam no direito de dizer o que é e o que não é. Eles exerciam o papel de intérpretes da lei, mas se comportavam como reis. Como se as suas vontades fossem absolutas e não podiam ser contrariadas, senão havia punição. Eu gosto muito de uma frase do pastor David Hansen, no seu livro A Arte de Pastorear, quando ele disse que o ministro, ele é profeta, ele é pastor, ele é sacerdote, mas ele não é rei. A autoridade final não é do sacerdote, do profeta, do pastor, do apóstolo, do bispo. Não. A autoridade final também não é do estatuto, não são dos métodos. A autoridade final da comunhão, da comunidade, da igreja de Jesus é o Evangelho de Jesus. Jesus, no texto de Lucas 5, você vai perceber que ele não desconsidera o jejum. Ele apenas está dizendo para os fariseus que o lugar que os religiosos estavam cobrando não era ali o momento, não era ali a hora. A dedicação a Deus no serviço não tem regras, não tem hora marcada, não tem dia especial. É por isso que eu fico
pasmo quando eu vejo algumas lideranças marcando o dia e horário para as pessoas receberem vitórias e bênçãos. Não, a caminhada com Jesus, ela não tem liturgias ou regras ou hora marcada, dia especial. O serviço no reino de Jesus não é religiosamente adestrado e condicionado aos ritos. Nós servimos com liberdade, sem hora e sem lugar marcado. Porque nós não cumprimos uma liturgia. Nós não somos praticantes de uma religião, nós somos pessoas que nasceram de novo e vivemos o reino de Deus. Porque o que nós fazemos não está preso no que eu pratico dentro da instituição. O evangelho está no que eu sou, no que nós somos junto a ele. Esse negócio de que tem que fazer assim, tem que fazer assado, esses padrõezinhos, essas metodologias, encaixotar a verdade de Deus e o princípio da comunhão num sistema nunca deu certo. Não tem que fazer, não. No evangelho tem que ser. Porque quando nós somos o evangelho, não quando nós praticamos o evangelho, quando nós somos o evangelho, não importa se estamos jejuando no templo ou se estamos sentados com pecadores. O serviço é o mesmo. Tudo é sagrado, tudo é santo, tudo é reino, porque somos discípulos de Jesus. Eles queriam que Jesus preservasse as regras da religião, mas Jesus disse, não dá. Eles queriam que Jesus cumprisse os ritos, Jesus disse, não dá, aqui não dá. Como Jesus desconstruiu a religião. Jesus dizia para eles que não dá, sabe por quê? Porque a repetição do velho nos adestra à lei. E é só a graça, ou só na graça, que somos libertos para viver o novo do Evangelho. Eu termino dizendo para que você saia depressa da religião. Para que você consiga de uma vez por todas viver a liberdade do Evangelho. Porque a religião, ela prioriza a aparência. O Evangelho prioriza o coração. A religião, ela é estética. Mas o Evangelho não. O Evangelho é tudo que eu sou por fora, primeiro aconteceu em mim por dentro. A religião leva os homens a fazerem o bem. O Evangelho não. O Evangelho leva o homem a ser bom. A religião, gente, ela idolatra o que o homem faz. O Evangelho idolatra o que Cristo fez. Na religião, a multidão é o alvo. No Evangelho, uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Na religião, os homens ensinam a Bíblia. No Evangelho, os homens lutam para viver a Bíblia. A religião diz, desenvolva a si mesmo. Já o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Na religião, o pecador é um perdido. No Evangelho, o perdido é uma missão. A religião, ela adestra o comportamento, já o Evangelho transforma o coração.